E aí eu comecei a ter mais essas percepções. Eu ouvia vozes, eu comecei a ouvir vozes, eu comecei a ver vultos. Eu estava na minha casa, eu via gente passando, eu via sussurro de criança chorando, eu via risadas. Então, desde a parte da minha infância para minha pré-adolescência, foi uma vida assim de tormento. Foi uma fase de isolamento. Eu não conseguia interagir com a minha família, porque tudo aquilo que eu via e eu sentia, eu não falava para minha mãe, eu não falava para as minhas irmãs, né? Então, aquilo começou a ser muito frequente. A ouvir vozes, ver vultos, ver espíritos de verdade, fisicamente. O prazer é todo meu de estar aqui testemunhando, contando aquilo que Deus fez na minha vida. E com certeza o que nós fazemos é para a glória do Senhor, é para que pessoas possam ser edificadas e alcançadas através do nosso testemunho e que o nome do Senhor seja glorificado. Eu já tive muitas experiências com o Pai, né? Tive muitas vivências com o Senhor, desde a minha infância, minha pré-adolescência, adolescência, fase adulta. E eu vou tentar aqui lembrar de bastante coisa, né? O Espírito Santo vai mostrando. Vai trazendo, né? Uma das minhas primeiras experiências que eu tive com Deus, eu tinha aproximadamente 8 para 9 anos, não me lembro exatamente. Foi na época que meu pai havia falecido, né? Meu pai havia falecido quando eu tinha essa idade. E eu me lembro que nesse período, aproximadamente alguns meses para um ano que ele tinha falecido, eu estava dormindo e no meio da madrugada eu fui acordada com uma voz me chamando, me chamou pelo nome, mandou eu levantar. E o meu estado, eu sou original de Alagoas, e lá é uma terra bastante quente, o pessoal tem o costume de usar mosquiteiro, né, aqueles negócios que cobrem ali a cama, por ter bastante pernilongo. Então a gente usava esse objeto. E aí eu me lembro que nesse período eu estava dormindo na madrugada e eu fui acordada por uma voz me chamando pelo meu nome, mandou eu levantar, mandou eu sentar, arrumar um mosquiteiro e me cobrir. Meu Deus. E aí eu ouvi aquela voz, sentei e de fato o mosquiteiro estava completamente solto da cama e eu estava descoberto, o lençol estava bem nos pés da cama. Eu arrumei o mosquiteiro e me cobri, voltei a dormir. Mas aquela presença foi tão real que até hoje eu tenho a sensação. Eu lembro exatamente de como foi. Voltei a dormir. No dia seguinte, quando eu acordei, eu fui até a minha mãe e perguntei assim, mãe, a senhora foi no meu quarto? Pediu para eu me cobrir e arrumar o mosquiteiro? Ela disse, não, filha, não foi eu não. Eu falei, não, mãe, mas foi alguém no meu quarto ontem, me chamou pelo nome, pediu para me arrumar o mosquiteiro e me cobrir. Na época, nós não tínhamos o conhecimento da palavra, do evangelho, nem nada. Minha mãe falou assim, foi seu pai. Eu acho que foi seu pai que veio te visitar. E quando ela me deu essa informação, eu fiquei muito contente, porque eu não tive a oportunidade de ver meu pai quando ele faleceu. Nós estávamos morando em Alagoas e meu pai veio para São Paulo fazer um tratamento e ficou aqui com as minhas irmãs. E eu estava lá. Então, eu não tive a oportunidade de ver meu pai. Então, quando a minha mãe falou que foi meu pai que foi lá me visitar, eu fiquei muito contente, né? Eu vi ali um cuidado. E eu cresci, desenvolvi a minha vida acreditando nisso. Depois de alguns anos, a gente veio embora para aqui, para São Paulo. No início era só um passeio, mas a gente acabou ficando aqui. E quando eu tinha 15 para 16 anos, foi o meu primeiro contato com o evangelho, né? Eu fui para a igreja através da minha irmã. E eu me lembro que quando eu cheguei nesse culto dessa igreja, o pastor estava ministrando ali uma palavra, e acho que está lá em Hebreus, que falava mais ou menos assim, aos mortos estão ordenados a morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. E nessa ministração, o pastor estava ali explicando que pessoas que morrem não voltam à vida, eles não voltam a visitar os vivos. Então, quando eu escutei aquele pastor pregar essa mensagem, a primeira coisa que veio à minha memória, à minha mente, foi aquela visita que eu tive. Foi aquela experiência que eu tinha tido, né? Porque ali foi um confronto, foi como assim? Se os mortos não voltam à vida para falar com os vivos, então quem foi que veio na minha cama naquela noite, naquela madrugada? E ali eu saí desse culto completamente assim, confusa. Porque eu acreditei nessa história uma vida inteira, né, desde a minha infância até essa fase da adolescência.
aquilo que a minha mãe havia me dito, que foi o meu pai que foi me visitar. E naquele dia, daquele culto, eu me deparei com uma outra realidade, né? E eu acredito nas escrituras, eu acreditei piamente naquilo, eu não duvidei, mas gerou aquele conflito. Se não foi o meu pai, porque meu pai já havia falecido, então quem foi? Eu saí daquele culto com esse ponto de interrogação, né? E aí, lógico que ao passar do tempo, ao passar dos anos, eu fui esquecendo disso, né? Se passou muitos anos, mas muitos anos mesmo. E há uns 4 anos atrás, eu sou cristã já há mais de 25 anos, para vocês terem uma ideia que desse tempo, quando eu tinha 16 anos, de 15 para 16, foi quando eu tive esse contato com a palavra, e dentro dessa mensagem, essa resposta veio há 4 anos atrás, entre 4 e 5 anos atrás. Então, já se passou bastante tempo. Né? Eu já nem lembrava mais, né, desse episódio, dessa situação. E eu me lembro que há 4 anos atrás eu estava ali me arrumando para ir ao culto, para ir à igreja. E aí, do nada, a minha mente foi tomada novamente por essa lembrança, por aquela situação da minha infância, né? Quando eu estava no meu quarto, de repente esse pensamento veio na minha cabeça. Na sequência veio o pensamento do que o pastor havia dito. E aí eu já percebi que ali não estava normal, tipo, esse pensamento aqui de novo. Mas o que foi mais interessante foi que no meio dessa lembrança, uma voz falou comigo novamente. E aí eu já, né, por já ter tido essa caminhada com o Senhor, eu já sei identificar a voz do Espírito Santo falando, eu já tenho essa intimidade com Deus, eu já sei reconhecer a voz dele. Então, naquele momento dessa lembrança, né, há pouco tempo atrás, eu já sabia que Deus queria falar comigo alguma coisa. E aí, nesse momento, a voz do Senhor foi muito nítida e muito clara na minha mente, quando ele disse assim: você lembra daquele dia? Quando eu escutei isso, eu já desabei a chorar. Eu estava ali me arrumando, me maquiando, as lágrimas já começou a rolar no meu rosto, porque eu já sabia que era o Senhor falando comigo, eu só não sabia aonde ele iria me conduzir naquela pensamento, naquela lembrança. E ele disse assim: você se lembra daquele dia que você foi acordada, você ouviu chamar o seu nome? E aí eu falei: sim, Senhor, eu lembro. Eu parei de me maquiar, eu olhei para o espelho e eu respondi audivelmente falando: eu lembro disso. Aí ele disse assim: você sabe que os mortos não voltam à vida, porque a palavra diz isso. E aí eu já fechei o olho, eu falei: meu Deus, o que foi? E aí o Senhor falou assim para mim: o diabo também, ele não tem a intenção de cuidar de pessoas. E aquele momento que você teve, fui eu que fui te visitar. Meu Deus. Fui eu que fui até seu quarto. Fui eu que sentei na tua cama. E fui eu que me apresentei a você. Porque desde a sua infância eu tenho cuidado de você. Essa experiência que eu tive na minha infância, e depois de muitos anos veio essa resposta, eu não tive dúvida, porque foi muito nítido o que eu vivi. Quando o Senhor falou para mim isso, sobre essa questão de ele ter ido ao meu quarto, foi ele que cuidou de mim, e ele deixou muito claro que o diabo não tem a intenção de cuidar de ninguém. Então não foi o diabo que foi me visitar, e também não foi meu pai. Sim. Então, se não foi meu pai, e se não foi se não foi o diabo, então quem foi? E ele se revelou: fui eu que fui até você. Naquele momento, Lu, eu chorei tanto, mas eu chorei tanto porque foi tudo veio muito à tona, tudo foi muito real naquele momento. E eu ver o amor e o cuidado de Deus para conosco, mesmo antes da gente se converter, porque o que muitas pessoas acreditam, né, que Deus, ele só se manifesta na vida de uma pessoa, ele só se revela na vida de uma pessoa quando você está na igreja, quando você já se converteu. Pelo menos comigo não foi assim. O Senhor já se revelava a mim, mesmo antes da minha família se converter ao cristianismo. Mesmo antes de eu saber que existia o evangelho. Eu era criança, eu não tinha conhecimento de nada, e o Senhor já estava ali presente na minha vida. Ele já falava comigo, só que eu não sabia. Para mim, foi o meu pai, né? E isso, quando ele me trouxe essa resposta, eu tive a clareza de que o Senhor cuida dos seus, mesmo antes que você o conheça.
Então, quando o Senhor, ele escolhe, porque a palavra do Senhor diz assim, não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós outro. Então, Deus nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Deus nos chamou para a sua graça, para a sua presença, antes mesmo que a gente soubesse quem ele era. E depois de todos esses anos que se passou, dentro dessa situação que eu vivenciei com ele, eu vi que ele se revelou, que ele se apresentou para mim. E na época eu achava que era o meu pai, né? E ali eu vi Deus falando comigo, dizendo, foi eu. Ou seja, uma pergunta que eu fiz naquele culto, se não foi meu pai, quem foi? Eu não falei audivelmente, eu falei dentro do meu coração. Porque na hora da mensagem, eu questionei, se não foi meu pai que foi me visitar, então quem foi? Então aquela resposta, o Senhor soube me responder no momento certo. Eu acredito que ele preparou esse momento. Talvez eu acredito que eu não teria talvez maturidade de entender se ele me respondesse lá atrás, logo no momento da minha pergunta, do meu questionamento. Mas teve um momento certo dele se revelar. Deus, ele tem um momento certo de se revelar a nós, de responder as nossas perguntas, de responder os nossos conflitos, as nossas dúvidas, porque olha quantos anos se passou para que houvesse de fato essa pergunta. Eu não estava pensando, eu não estava lembrando, eu não ficava o tempo inteiro, nossa, mas se não foi meu pai, mas quem foi? Simplesmente eu vivi a minha vida em Deus. E depois de tantos anos, ele trouxe essa resposta. E hoje eu sei, né, que quem foi ao meu quarto e me chamou pelo nome, assim como aconteceu com o jovem Samuel, ele estava ali dormindo, e ele escutou chamar o nome dele a primeira vez, ele levanta e acha que é o profeta que está chamando ele na madrugada. E o profeta fala assim, não foi eu que te chamei. Ele volta a dormir de novo. E quando ele volta a dormir de novo, ele escuta a voz meu Deus, do Senhor chamando ele. Ele é um jovem. E ele levanta e vai até o profeta. O senhor está me chamando? Ele, não estou te chamando, eu volto a dormir. O rapaz dorme de novo, Samuel vai lá e dorme de novo. E o Senhor chama ele pela terceira vez. E aí ele volta a perguntar para o profeta, opa, peraí. É o Senhor que está te chamando. Então, quando você escutar novamente essa voz te chamando, diga, eis-me aqui. Eis-me aqui, meu Deus. Então, esse jovem, né, na sua adolescência também, ele teve essa experiência, ouvindo alguém chamar. Ele não viu, como eu não vi, mas eu ouvi a voz me chamando, e pelo nome. Então, eu pensei que fosse, e no dia seguinte, meu pai, o rapaz acha que é o profeta que está chamando ele, porque percebe que tem uma figura que remete, né? E aí o profeta, com sabedoria, ele disse, não, se te chamar novamente, diga, eis-me aqui, porque é o Senhor que está te chamando. Então, olha isso é bíblico, né? Então, tem pessoas que não acreditam quando a gente conta uma experiência dessa, não, isso aí não tem nada a ver, isso não existe, Deus não se manifesta dessa forma. Tem gente que acredita que não é assim. Ele se manifesta da forma que ele quer, porque ele é Deus. Ele continua sendo o mesmo Deus de antes, de hoje, será para toda a eternidade o mesmo. Então, eu sei que outras pessoas podem ter vivenciado essa experiência, assim como tantas outras que eu também vou contar aqui. Como foi o período da minha conversão, como que de fato eu cheguei, né? Essa resposta que eu tive em Deus, que eu já estou contando aqui, foi atual, é uma resposta atual de 4 anos atrás, mas essa situação eu não era cristã, eu era uma criança, né, quando de fato isso ocorreu, mas a minha trajetória até chegar ao cristianismo tem uma caminhada, tem uma jornada muito grande. Eu falei uma coisa para o Senhor. Então, quando a gente fala algo para Deus, o Senhor, ele põe a gente... Eu não digo a prova, mas as nossas palavras, elas são provadas para ver se de fato nós vamos cumprir com aquilo que nós prometemos. E assim, eu sempre fui uma criança que eu me senti diferente dos meus irmãos. Eu fui me desenvolvendo, mas eu fui me desenvolvendo tendo percepções de coisas, vendo coisas, sentindo coisas. Então, assim, desde os meus 7 anos de idade, eu fui uma criança que eu fui crescendo, já tendo percepção. Hoje, eu tenho clareza e sei do que estou dizendo. Eu cresci uma criança tendo a percepção do mundo espiritual. Eu tinha essa percepção, a sensibilidade. Por que eu digo isso hoje? Porque hoje eu tenho esse conhecimento. Antes, não. Então,
eu sempre fui uma pessoa de ver coisas não natural. Eu sempre vi coisas anormais, né? De uma certa idade para frente. E eu me lembro que uma certa vez eu tinha meus 6 anos para 7 anos por aí. Eu estava brincando no quintal da minha casa. Isso são pontos que eu vou para fazer sentido Certo. até onde eu quero chegar. Tudo bem. Eu estava brincando ali com meu irmão. De repente, eu olhei para a casa do lado, né? Que era um sobrado. E esse sobrado dava para o fundo da minha casa, para o quintal da minha casa. E eu brincava ali e sempre olhando para cima, sempre olhando para o céu. Eu não vi nada. Questão de segundos. Eu conhecia o vizinho do lado, eu brincava com a filha dele. E quando eu olhei do lado da casa dele, eu vi um ser. Eu vi uma espécie de animal que eu não consigo descrever que tipo de animal que era aquele. Ele tinha a altura de um cachorro, ele parecia um cachorro e um porco ao mesmo tempo. Era uma mistura. Eu não consigo dizer se era um ou se era outro, mas ele tinha a mistura dos dois. E naquele momento que eu olhei para cima, eu vi aquele ser bem assim na parte de cima da casa, olhando para baixo, olhando para mim. Na hora que eu olhei, que eu vi, eu gritei pela minha irmã, que estava dentro de casa. Foi questão de segundos, quando eu olhei de novo, aquilo desapareceu. Não estava mais ali. E aí eu chamei ela para falar o que eu tinha visto, mas quando ela chegou do lado de fora, não tinha mais nada ali. Foi uma visão minha. Foi para você. Foi para mim. Aquilo se apresentou para mim. Por isso que eu disse que eu preciso contar esse ponto para fazer sentido tudo o que eu vou dizer. Sim. Então, a partir dessa primeira visão que eu tive, isso foi se desenvolvendo em outras áreas, em outros pontos, em outras partes da minha vida, em outras épocas da minha vida. E aí, quando eu cheguei a uma certa idade da adolescência, esse tipo de visão continuou, foi mais constante. Eu comecei a ver isso de uma forma mais constante. Sensação de que tinha alguém perto de mim, sendo que não tinha. A percepção de animais que estavam ali do meu lado enquanto eu dormia. Eu sentia isso, que tinha sempre um cachorro ali do meu lado. Era esse ser. Ele tinha assim, a aparência de um animal, de um cachorro. E quando eu deitava para dormir, eu sentia ele do meu lado. Eu tinha essa percepção. Eu acho que pessoas que já passou por isso, que têm essa sensibilidade, eu acredito que talvez você já possa ter tido essa experiência, vai se identificar com o que eu estou falando. E para você que está escutando isso e que está vivendo isso e não sabe, você vai saber. Se você ficar conosco e assistir o podcast até o final, você vai saber o que acontece. Então, eu tinha essa percepção, sempre que eu ia dormir, eu sentia esse animal do meu lado. E isso começou a roubar muito a minha paz. Eu tinha, na época, 13 anos, né? De 13, eu já fui ficando mocinha. E isso começou a ser uma coisa muito frequente. Era como se alguma coisa me intimidasse. Eu não conseguia falar essas experiências. Eu não contava para minha mãe, eu não contava para as minhas irmãs. Simplesmente eu fui sofrendo. Ano após ano, que eu fui vendo essas coisas, tendo essas sensações. Isso começou a acarretar no meu físico. Por que eu digo que começou a acarretar no meu físico? Porque eu comecei a sentir dores no corpo. Eu sentia dor de cabeça, era uma dor de cabeça constante. E ela demorava uma semana. Ela começava em uma segunda e finalizava em uma outra segunda-feira. Ou seja, era uma semana inteira de dor. Não tinha remédio que fizesse aquela dor desaparecer. E depois dessas percepções, eu não dava certo em lugar nenhum. Eu não conseguia ficar no serviço. Nenhum relacionamento dava certo comigo. Eu não conseguia ser feliz com ninguém. E aí, isso foi um contexto. Essa situação ela foi piorando na medida que eu fui me desenvolvendo como mulher. As pessoas olhavam para mim, tinha raiva de mim, sentia vontade de me bater. Eu estou dizendo isso porque a pessoa chegou para mim e falava: olha, eu te odeio, eu tenho vontade de bater em você, sendo que eu nunca falei nada com a pessoa. Simplesmente era aquilo que estava me rodeando, estava fazendo com que eu não desse certo em área nenhuma, que todas as áreas da minha vida fosse totalmente paralisada. E aí chegou na fase que eu comecei a estudar, eu trabalhava e estudava. E aí eu comecei a ter mais essas percepções. Eu ouvia vozes, eu comecei a ouvir vozes, eu comecei a ver vultos. Eu estava na minha casa, eu via gente passando, eu via sussurro de criança chorando, eu via risadas.
Então, desde a parte da minha infância para minha pré-adolescência, foi uma vida assim de tormento. Foi uma fase de isolamento. A depressão, ela tem essa característica do isolamento. Eu ficava cada vez mais sozinha. Eu não conseguia interagir com a minha família, eu não conseguia fazer parte daquele convívio. Eu só queria ficar sozinha no meu quarto, não queria falar com ninguém. Eu fui entrando no meu mundo, sabe? Se fechando. Se ali. fechando cada vez mais, porque tudo aquilo que eu via e eu sentia, eu não falava para minha mãe, eu não falava para as minhas irmãs, né? Então, aquilo começou a ser muito frequente. A ouvir vozes, ver vultos, ver espíritos de verdade, fisicamente. Isso aconteceu dentro da escola, né? Eu me lembro que eu estava na sala de aula, todo mundo saiu para a hora do intervalo e eu fiquei, porque eu estava um pouco cansada. E eu me lembro, a porta dessa escola era uma porta muito pesada, uma porta de ferro. Então, qualquer empurrão que desse nela, a gente escutava o barulho da porta. E nesse dia, eu fiquei na sala de aula, eu debrucei a minha cabeça sobre a carteira, né, só para mim poder ali descansar um pouco. E eu vi que a porta se abriu, mas não tinha entrado nenhum aluno. Mas eu pensei, como eu não abri o olho para ver, eu ouvi a porta se abrindo. E do meu lado esquerdo, eu vi que tinha uma pessoa de pé. Eu me lembro, a cor da roupa era uma calça jeans e uma camisa social de manga curta, azul céu, bem fina. Era uma camisa muito fina, de um tecido muito fino. E aí, quando eu tive a percepção que tinha alguém do meu lado, folheando o caderno do colega do lado, eu falei, bem, eu ouvi a porta se abrir, mas eu não vi passos. E aí eu abri o olho, eu comecei a olhar para o chão. E aí eu vi que tinha uma pessoa de pé parada do meu lado. Meu Deus. Essa foi uma das experiências mais terríveis que eu tive na minha vida. De ver, não só de sentir, mas de ver visivelmente como eu estou enxergando você aqui. Então, quando eu comecei a olhar para aquele ser que estava do meu lado, eu comecei a olhar lentamente dos pés e fui subindo o corpo dele, eu fui olhando assim devagar. Quando eu cheguei na altura da cabeça, para ver quem estava ali, que eu achei que poderia ser algum aluno, eu vi que não era um ser humano. Aquele ser foi a coisa mais bizarra que eu vi em toda a minha vida. Tinha um corpo de um homem, a estatura de um homem, vestido igual a um homem, uma roupa normal, mas a cabeça, ele tinha a cabeça do tamanho da cabeça de um adulto, mas era uma cabeça de um gato. Meu Deus. Ele tinha orelhas, era uma cabeça completamente pelada, não tinha pelo, não tinha pelugem, não tinha nada, não tinha sobrancelha, não tinha nada. E quando eu olhei para a cabeça que eu vi, ele estava folheando o caderno e sorriu para mim. Aquilo me causou um choque tão grande que a minha reação foi pular da cadeira. Eu só peguei a minha mochila e saí correndo. Saí da sala de aula, fui direto para a sala da diretoria e falei para a diretora, por favor, me permita ir embora. Eu não estou legal, não estou passando bem. E ela, não, mas você não pode sair, ainda tem mais 3 horas de aula. Eu falei, mas eu não estou bem, eu preciso ir embora, me libera. E aí ela viu que eu estava transtornada, desesperada. Eu fiquei pálida naquele momento e ela abriu a porta e eu fui correndo da escola até a minha casa. Eu parava um pouquinho só para retornar o fôlego. Assim, foi uma sensação terrível. Ver aquele ser foi algo assim tenebroso que roubou a minha paz. Depois daquele dia, nunca mais a minha vida foi a mesma. Eu não tinha paz nem para tomar banho. No momento do meu banho, eu fechava o olho para lavar o cabelo. Quando eu fechava os olhos, eu via monstros aparecendo o tempo todo. Você compartilhou isso ou guardou para você? Eu guardei para mim. Meu Deus. Eu guardei tudo isso para mim. Então, eu não tinha mais paz. Eu não tinha paz, eu tomava banho, eu não queria fechar os olhos, eu não queria dormir. Eu não queria mais, ter momento nenhum de concentração, porque eu sabia o que iria aparecer para mim naquele momento. E aí, isso foi passando o tempo, veio outras situações, que foi vontade de morrer. Eu tentei suicídio na minha adolescência. Então, foi tudo uma decadência. Foi tudo um efeito dominó, foi um efeito cascata. Tudo começou a dar muito errado na minha vida. E aí eu me lembro que, nesse período que eu comecei a ver essas percepções com mais frequência, antes era muito esporádico, era uma vez ou outra. Mas chegou um ponto que eu comecei a ver aquilo com muita frequência, praticamente quase todos os dias. E, além disso, eu sofria dessa dor de cabeça.
Além dessa dor de cabeça, começou a afetar as minhas costas, a minha coluna, que tinha horas que eu não conseguia ficar de pé. Para eu poder ficar de pé, eu vivia curvada, a minha coluna ela doía de um jeito, as minhas costas ela doía de um jeito que eu ficava curvada, eu tinha que me deitar numa cama para eu poder me reerguer. E isso foi passando tempo, essas coisas foram se intensificando e aí acontecia essas dores de cabeça constante, essas dores nas costas, essas percepções de vozes e vultos e de ver coisas. Eu já não dava certo em relacionamento nenhum. Então, as coisas foi caminhando para uma depressão. E, de fato, eu comecei a passar por essa fase depressiva da minha vida, onde eu não queria ver ninguém, onde eu ficava só isolada, eu não contava isso para ninguém, eu não compartilhava isso para ninguém. Mas chegou um ponto que isso se tornou tão pesado que eu tive que falar para minha irmã. E aí eu contei para ela. Por quê? Porque eu trabalhava e eu sentia um sono descontrolado durante o dia. Eu dormia no prato de comida. Simplesmente eu capotava. E aí eu comecei a perceber que aquilo não era normal. Eu dormia fora de horário. A gente sente cansaço extremo à noite, porque você já vem de uma rotina. O meu era o contrário. E ali eu contando isso para minha irmã na época, ela estava com uma pessoa naquela época que disse assim, eu vou levar a Luana em um lugar que vai ajudar ela a se livrar disso. E aí, eu queria me livrar daquilo. Eu não era cristã até então. E aí ele disse assim, eu vou te levar em um lugar chamado Mesa Branca e esse lugar vai te curar. E na época eu tinha 14 para 15 anos, eu falei, então eu vou. Não conhecia nada, eu só queria me livrar daquele problema que eu estava vivendo. E aí, Lu, a gente costuma dizer que o diabo ele dá com uma mão e arranca com as duas. E foi assim que aconteceu. Ele me levou naquele lugar, era uma véspera de Ano Novo. Esse trabalho precisava ser feito do dia 31 para o dia 1º. Eu tinha que estar com uma roupa nova, do qual eu nunca tinha usado antes. E eu tinha que ficar 24 horas acordada sem dormir. Meu Deus. E aí, a gente, por querer se livrar dos problemas, a gente acaba se submetendo, por falta do conhecimento, a qualquer coisa. Então, ele foi, me acompanhou juntamente com a minha irmã. Quando foi por volta das 3 horas da manhã, eu fui chamada naquela sala. Que na minha cabeça, pelo nome, Mesa Branca, né? Uhum. Eu achava que era, de fato, um lugar luminoso, alguma coisa que vinha de Deus. Eu acreditava nisso. E aí, no momento que eu entrei naquela sala, que eu já imaginava todo aquele ambiente claro, né? Pelo nome, eu imaginava que fosse aquilo. Só que quando eu fui chamada para entrar naquele quarto que tinha menos de 2 metros quadrados, era um espaço muito pequeno, que eu me deparei com uma sala completamente escura, que era só iluminada por velas. Eu não estou aqui para falar de religião de ninguém, mas eu estou contando a minha experiência. Quando eu entrei naquela sala e eu vi tudo escuro e um corredor, do qual eu tinha que passar por aquele corredor, onde eram iluminados por velas que estavam no chão. Eu me deparei com uma mulher, ela estava incorporada, né? Sentada numa cadeira. Ela não estava em sã consciência ali, eu não conversei com aquela mulher, ela estava incorporada. Porque no momento que eu cheguei diante dela, ela estava sentada e eu fiquei de frente, porque eu fui orientada a fazer isso. Você vai ficar de frente para ela. Quando eu comecei a falar o que estava acontecendo comigo, pelas percepções do cachorro que eu via quando eu estava ali dormindo, eu tinha aquela percepção, a dor de cabeça. Quando eu ia abrir a minha boca para falar, ela disse assim, eu nunca esqueço dessa frase, me diz com quem tu andas, que eu direis quem tu és. Eu não falei nada, ela simplesmente já me interrompeu e me respondeu dessa forma. E aí eu paralisei naquele momento. Na hora que eu ouvi ela dizer aquilo, eu já não tive mais reação. Ela só me virou de costas. Eu me lembro que ela pegou pelo meu braço, bem firme, e virou meu corpo. E eu fiquei de costa para ela. Ela me deu 3 tapas, muito violentas no meio das minhas costas. Perante Cristo eu vivi isso. Ela me deu 3 tapas muito fortes, no centro das minhas costas. E aí, depois daquilo, cada tapa que ela me dava, o meu corpo inclinava para frente, porque era um tapa muito forte. Aí ela disse assim, a partir de hoje, o que você vê, você não vai ver mais. E aí,
Eu concordei com aquilo, tá bom. Eu não vou ver mais, porque o que eu estava vendo era aquele animal todo Ali santo você dia. estava acreditando que estava livre, né, daquela Totalmente. perturbação. Aí ela me mandou tomar um banho lá de umas ervas, umas misturas. Ela falou assim, a partir de hoje, quando você tomar esse banho, você não vai ver mais nada do que você está vendo. Isso aconteceu. De verdade, isso aconteceu. Eu fiz conforme a orientação daquela mulher. Eu cheguei na minha casa, tomei aquele banho, aquela mistura de erva e nunca mais eu vi aquele animal do meu lado. Quando eu ia dormir, aquele animal desapareceu. Aí você conseguia dormir? Eu consegui dormir, eu conseguia trabalhar, eu consegui viver a minha vida O normal. sono foi embora. Foi embora. Tudo acabou. Tudo acabou. Aparentemente estava ok. Aparentemente estava ok. Porém, após alguns anos, quando eu já não estava mais nem lembrando dessas coisas, foi que a coisa começou, de fato, a piorar. E eu vejo que tudo tem a permissão de Deus. Tudo na nossa vida tem a permissão do Senhor. Lá atrás, na minha infância, quando eu não tinha vivido isso, o Senhor já tinha ido lá me visitar. Só que eu não sabia que era Ele. Depois dessa experiência, eu vivi todo esse lado negativo da vida. Eu vivi toda essa parte negativa durante muitos anos. Quando eu já tinha por meus 16 para 17 anos, foi aonde a minha irmã, a minha encostada mais nova, ela começou a frequentar a igreja. E ela me chamava. E eu era a única da família que tinha uma resistência terrível de ir para a igreja. Eu não queria ir para a igreja de jeito nenhum. A minha vida era uma vida de balada, de namoro. Eu nunca tive vícios, mas a minha vida era essa. De se relacionar com um e com o outro, porque não dava certo. Não dava certo com ninguém. Então, um vinha, outro ia, e aí vai. E aí, chegou num devido ponto dessa minha experiência que eu cheguei em um nível dessas dores que voltou de uma forma, assim, muito mais severa. Essas dores, ela começou a roubar a minha qualidade de vida. Quando eu estava no trabalho, eu tinha que sair do meu serviço, porque eu não suportava de dor, eu não conseguia dar conta das atividades. E muitas das vezes eu tinha que sair às pressas daquele local. Porque, além da dor de cabeça, afetava todas as minhas costas. E quando afetava as minhas costas, o meu corpo curvava para frente. Nossa. Porque eu não suportava ficar ereta. O meu corpo, ele curvava. Era a única forma de aliviar aquele peso que eu sentia. Era um peso que eu carregava nas costas. São coisas que a gente hoje entende com um olhar clínico, um olhar espiritual, né? Sim. Por isso que eu falei que o diabo, ele deu com uma, tipo, você vai se libertar disso. Mas ele arrancou com as duas. E quando ele arrancou aquela falsa cura, a coisa piorou do outro lado. Por quê? Porque daí essas dores voltou com uma frequência bem maior, remédio não surtia efeito, aquelas dores nas costas, ela me deixava realmente assim, curvada, eu já não conseguia dar certo com ninguém, e aí veio o pior, que foi quando eu comecei a ter visão do meu corpo dentro de um caixão. Nessa fase Meu Deus do céu. eu já tinha a minha filha tinha 2 anos nessa época, 1 para 2 anos, e aí eu tinha essa visão constante, eu já não via mais aqueles vultos, nem aqueles espíritos. Agora eu passei a ver eu morta dentro de um caixão. E essas visões, elas se abriam, não era quando eu estava na minha casa, não era quando eu estava dormindo, ou não era quando eu estava tranquila, era dentro do meu serviço. Por que eu falei que isso começou a roubar a minha qualidade de vida e impedia de eu fazer as minhas atividades? Porque no momento que eu trabalhava, eu estava ali fazendo o que eu precisava fazer, essa visão abria, isso me dava uma crise de ansiedade e crise de depressão ao mesmo tempo. Porque eu ficava angustiada por ver, né, eu naquela cena, eu me via o corpo dentro de um caixão na sala da minha casa e eu vi o meu corpo na porta. Era como se eu visse eu 2 vezes. É meio complicado de explicar isso. Mas eu tinha essa visão acordada. E quando isso acontecia, eu começava a chorar descontroladamente. Aonde eu estivesse. Se eu estivesse rodeada de 10 pessoas, de 5 pessoas, eu começava a desabar. E ninguém sabia o que eu tinha, porque eu não conseguia falar. Eu só chorava copiosamente nesse momento. Porque eu via aquela cena, eu via nítido aquela cena, e eu chorava, e no momento que eu começava a chorar, as minhas costas atacavam de dor. Meu Deus. E eu me lembro que dentro de um episódio desse, foi tão terrível que eu pedi ajuda de um dos funcionários para me levar embora de carro.
porque eu não conseguia andar. Aquilo me travou de um jeito que eu não conseguia andar. E ele disse assim, Luana, você tá terrível, eu vou te levar para um hospital. Me levou para o hospital. Chegou lá, o hospital completamente abarrotado de gente. Aquilo me causou um desespero. Eu só disse assim, eu quero ir embora, me leva para minha casa, eu não quero ficar aqui. E ele viu que eu estava tão transtornada que ele não teve outra escolha a não ser me levar embora para minha casa. E aí, essa dor de cabeça era muito constante, eu comecei a ver eu morta dentro de um caixão, e tudo o que eu queria era chegar na minha casa e abraçar a minha filha, porque eu sabia que eu ia morrer. Alguma coisa dizia que eu ia morrer. Então, eu pensava assim, bem, como eu já estou com pouco tempo de vida, isso tudo Na sua mente. na minha você- cabeça, por todo o cenário que eu estava vivendo e pelas visões que eu tinha. Aí eu pensava assim, bem, como eu vou morrer, eu não contava isso pra minha mãe. Eu chegava em casa, a primeira coisa que eu fazia era pegar a minha filha, colocar ela no meu colo e abraçar e ficar ali meia hora com ela. Porque na minha cabeça eu vou morrer, então eu tenho que aproveitar o meu tempo com ela. Então todos os dias era isso. Todos os dias eu passava por isso. Pensa um ser humano, quem é que aguenta esse baque emocional, psicológico, esses ataques, que a gente sabe que são ataques malignos. Hoje, né, nós temos esse conhecimento que são ataques mentais, que ele lança isso na nossa cabeça para que você se afunde sozinho. Porque ele não está ali se mostrando, ele não está se revelando. As pessoas que estão do seu lado não percebem isso. Elas não veem, a não ser que você fale. E se você falar, dependendo de quem está te ouvindo, nem acredita. Acha que você é louca, que você está doido, vou te levar para um psiquiatra. Não que eu seja contra um médico. E detalhe, quando eu vinha para cá, né, a gente já sabe que eu iria contar esse testemunho aqui, eu lembrei de algo. Eu já fui numa clínica psiquiatra na época que uma das minhas irmãs teve um problema, ela ficou internada, e ali eu vi quantas pessoas estavam num estado assim deplorável. E eu lembrei do meu caso, da minha história. Eu falei, Senhor, se Deus não tivesse chegado, me chamado, eu seria uma pessoa que possivelmente estaria internada numa clínica psiquiátrica com o diagnóstico de esquizofrenia. Só que o meu problema era totalmente espiritual. Quantas pessoas hoje recebem um diagnóstico de esquizofrenia ou de qualquer doenças mentais, psicológicas, psicossomáticas, e que o problema dela não é esse, o problema dela é espiritual. O meu caso era espiritual. Então, quantas pessoas hoje está enfrentando, ou conhece alguém que tem esses sintomas, que vê isso e fala, você tem que ir para o médico, se entope de remédio, o problema dela não é sanado, não é curado, porque o problema dela é de origem espiritual. Um dia eu participei, já cristã, eu participei de uma palestra com um casal, ele era psiquiatra e a esposa era psicóloga. Os dois eram cristãos. Eles estavam dando uma palestra em uma igreja, contando justamente sobre essas situações que eu estou te contando aqui, que acontecem com muita gente, mas muita gente. E ele dizia o seguinte, nessa área da esquizofrenia e o espiritual é uma linha muito tênue, que anda junto. Você nunca vai conseguir distinguir, a não ser pelo discernimento de espírito, se a pessoa está com um problema de fato psicológico ou se de fato aquele problema dela é espiritual. Porque os dois é muito semelhante. Eu ouvi isso da boca de um médico. É muito semelhante. É idêntico, os sintomas é igual. E ele disse assim, por via das dúvidas, como você não sabe discernir o que é o quê, você precisa procurar os dois tipos de tratamento. Tanto o espiritual, uma ajuda em Deus, com oração, jejum e ajuda de pastores, de pessoas que sejam idôneos na palavra, e também a parte do médico. Porque se você tiver com problema espiritual, a ajuda espiritual vai te curar. Se você não for, digamos que não seja a parte espiritual e seja só a questão da psicologia, o remédio te controla. E aí, eu ouvindo aquilo, a minha mente voltou o meu passado inteiro. E eu me lembrei, eu não precisei de remédio. Uma pessoa que tinha insônia, que não conseguia dormir. Eu virava à madrugada, virava de um lado, virava para o outro, porque eu não conseguia dormir. Eu não tinha sono. E quando eu tentava dormir, eu via aquele animal do meu lado velando o meu sono. E eu tinha tanto medo, tanto pavor daquilo, que eu só me cobria a minha cabeça. O meu coração, ele acelerava demais. Eu sentia ele aqui, ó. Porque eu sabia que tinha alguma coisa ali. Eu não conseguia dormir.
Porque eu não conseguia dormir pela insônia e pelo medo daquele ser que eu estava vendo. E eu não conseguia gritar por socorro, eu não conseguia falar para Não minha mãe. conseguia compartilhar. Eu não conseguia compartilhar. Então, você imagine tudo isso dentro de uma pessoa, guardando isso por anos. Isso foi desencadeando outros problemas. Com certeza, isso desencadeou outros problemas de ansiedade, de depressão, síndrome do pânico, que as pessoas às vezes não conseguem estar em ambiente fechado, em ambiente escuro, e por aí vai. E então, como que eu cheguei na casa de Deus, como eu cheguei na igreja? Nenhum desses episódios que eu estava tendo essa visão, eu morta dentro de um caixão, e aquela dor me atacou de uma forma tão terrível, e eu disse assim, a minha irmã já frequentava a igreja, a minha mãe já frequentava a igreja naquela época, e eu disse assim, Deus, foi uma decisão minha. Enquanto eu era convidada, eu não tinha vontade nenhuma, mas eu cheguei num extremo tão profundo da minha vida, um fundo de poço tão grande, que a única esperança que eu tinha era de olhar para Deus e falar assim, o Senhor é o único que pode me tirar dessa situação. Por incrível que pareça, naquele dia, foi uma sexta-feira, eu nunca esqueço do dia. Eu tomei uma decisão, eu tinha pavor de passar na porta da igreja. Principalmente quando era sexta. Por quê? Porque nessa igreja que eu ia, sexta-feira, eles tinham um trabalho voltado para a libertação. Era uma igreja que buscava muito essa questão da libertação das pessoas naquele dia específico. Então, eu podia passar qualquer dia na porta da igreja, menos na sexta. Eu não conseguia. Eu tinha medo, eu sentia bocejo, eu abria muito a minha boca. Então, eu não conseguia passar na porta. Então, eu atravessava a rua e ia para o outro lado. O espiritual não deixava. Não deixava. O que estava na minha vida. O que estava em você. Não permitia. Então, eu quero abrir um parêntese aqui e falar para as pessoas que estão nos ouvindo. Se você é essa pessoa que você não gosta de estar na igreja, se você boceja muito dentro de um culto, se você sente mal-estar, se te dá incômodo, se te dá coceira, se você não consegue passar na porta de uma igreja porque te incomoda, eu quero te falar que não é você o causador disso. Não é você por conta própria porque você não gosta. Simplesmente existe uma atuação maligna por detrás para te impedir de se aproximar de Deus. Eu não estou falando de religião, eu não estou falando de placa de igreja, eu estou te falando do Criador, daquele que nos escolhe, daquele que nos chama para a luz, daquele que nos liberta da opressão, das trevas, das profundezas, do pecado e de tudo que nos traz malefício. Eu estou falando do Senhor, de Deus. Então, a pessoa que passa por isso, entenda, você não está sozinho, não é você. Existe uma influência espiritual por detrás disso, que te tenta afastar de Deus. Porque foi assim comigo e foi assim com tantas outras pessoas também. E aí, aquela sexta-feira, eu tomei uma decisão. Eu falei, hoje eu vou para a igreja. Eu vou para a igreja. Eu não sei o que vai acontecer comigo, mas eu vou para a igreja. Eu saí do meu serviço, determinada a ir para o culto. Cheguei na minha casa, eu falei, mãe, hoje eu vou para a igreja. Foi a primeira vez em toda a minha vida que eu decidi ir para a igreja com as minhas próprias pernas, sem ninguém me forçar a ir, sem ninguém me convidar para ir. Eu fui sozinha. E aí, eu deixei minha bolsa, só troquei a roupa e fui, porque já estava muito próximo do culto começar. Quando eu entrei dentro da igreja, à porta da igreja, a sensação era outra. Enquanto eu estava fora, eu não estava sentindo absolutamente nada no meu corpo. Estava maquiada a situação. Olha que coisa estranha, mas eu sei que outras pessoas já possam ter sentido isso. Quando eu abri a porta e eu entrei dentro do salão da igreja, eu comecei a sentir um mal-estar físico horrível. Eu nunca tinha sentido aquilo em toda a minha vida. Eu comecei a sentir um mal-estar, uma arritmia cardíaca, o meu coração começou a acelerar forte e a minha respiração começou a ficar ofegante. E eu não entendia por que eu estava mal daquela forma. Meu Deus. E eu me lembro que o pastor falou assim, venham todos aqui à frente porque nós vamos orar em posição de mão. Eu estava na cadeira já sentindo todo aquele mal-estar. Quando o pastor falou assim, venham aqui na frente porque vocês vão receber oração, eu me levantei e fui. Fiquei bem próximo ao altar da igreja. E eu lembro que a minha respiração cada vez mais ficava mais ofegante. Parecia que eu ia ter um infarto.
O meu coração, ele acelerava, ele batia numa velocidade que eu sentia a caixa torácica pulsar. Meu Deus. E eu fiquei o tempo inteiro. Jesus. Meu Deus, e eu, tipo, querendo me pegar em alguma coisa. Só tinha pessoas do meu lado, eu não conseguia tocar em nada. E aquela sensação de desespero começou a tomar conta do meu corpo de uma forma tão violenta. Depois, na sequência, o pastor falou assim, venham todos à frente do altar. Eu estava na lateral do altar. Ele disse assim, venham todos à frente do altar. E eu fui. Quando eu fui à frente do altar, eu fiquei bem de frente para ele. O altar era alto. E eu fiquei olhando para ele, sentindo já esse mal-estar. Sim. E aí ele disse assim, você que está com o pensamento de que vai morrer, eu quero que você encoste aqui no altar. Eita. Eu já estava ofegante. Eu comecei a sentir um formigamento vindo debaixo dos meus pés e foi tomando o meu corpo inteiro, aquele formiga. Eu vou dar aqui para você entender um pouquinho do que eu estou dizendo. Você já aferiu a sua pressão arterial? Sim. Aquele negócio, conforme ela vai bombando, não vai apertando. Sim. Chega uma hora que te incomoda. Verdade. Você sabe qual é essa sensação? Você que está me ouvindo, eu acredito que você sabe a sensação que eu estou dizendo aqui. Pensa aquela sensação apertando o seu braço para aferir a sua pressão arterial. Multiplica isso por 1000. Meu Deus. Era aquela sensação que eu sentia no meu corpo, a começar pelos meus pés. Aquilo formigava, ia tomando, ia subindo, tomou conta do meu corpo inteiro. A ponto de eu paralisar completamente a musculatura. Eu não conseguia me movimentar. As minhas mãos ficaram rígidas, Jesus. tortas, porque eu consegui ver. E tudo que eu pensava era, eu vou morrer agora. Porque eu não sabia o que estava acontecendo. Aquela sensação de que meu coração ia saltar pela boca, aquela respiração ofegante, aquele formigamento terrível. O pastor só disse assim, você que está com pensamento de morte, lembra que eu estava com esse pensamento? Sim. Que eu me via dentro de um caixão? Eu me vi dentro daquele caixão por muito tempo. Eu fui lá na frente e recebi oração. O pastor não tocou em mim. Ele só estendeu a mão na minha direção. Lu, quando ele disse assim, em nome de Jesus, você que está com pensamento de morte, vem aqui que eu vou orar. Ele fez assim, ele estendeu as mãos na minha frente. O meu corpo voou 3 metros para Meu Deus. perante Cristo que está entre nós. Jesus amado. O meu corpo fez assim, ó, vup. Eu lembro que eu caí para trás. E nesse momento, eu lembro, eu não tinha consciência no sentido de conseguir falar. Eu queria falar, eu não conseguia falar. Não saía fala. Quando eu tentava, alguma coisa tomou conta do meu ser. Eu não consigo explicar isso de forma definir. Eu sei que alguma coisa tomou conta do meu ser, do meu corpo. Eu não tinha reação, eu não conseguia pegar, não conseguia movimentar os dedos. Tudo travou no meu corpo, tudo. O meu corpo enrijeceu de uma forma muito violenta. E quando eu queria chamar por Deus, Deus me ajuda. Quando eu queria chamar por Deus, alguma coisa era como calasse a minha voz. E eu não conseguia falar. Eu não conseguia falar o nome de Jesus, eu não conseguia falar o nome de Deus. E quanto mais eu tentava no meu subconsciente, tudo o que eu sentia era ódio. Era uma mistura de sentimento que eu não consigo definir. Eu queria chamar por Jesus, Senhor, me ajuda. E tudo que eu sentia era ódio das pessoas que estavam ao meu lado. Meu Deus. Porque eu me lembro da sensação que eu tive de pessoas fazerem assim. Enquanto meu corpo estava estirado, eu me debatia no chão. Pessoas estavam ali orando. E conforme aquelas mulheres oravam em mim, elas ponhavam as mãos no meu corpo, eu sentia o meu corpo em chamas. Eu sentia o meu corpo pegar fogo, parecia que eu estava dentro de uma labareda. Meu Deus. Quente. Conforme elas oravam, conforme elas tocavam, eu lembro que elas colocavam a mão e eu sentia um cheiro de azeite, um cheiro de óleo ungido, sabe? Que a igreja usa muito isso. Eu sentia aquilo. E quanto mais elas falavam, elas oravam, eu sentia ódio, eu sentia vontade de matar, de pegar no pescoço delas. Sentia ódio. Enquanto eu sei que aquele ser, ela é espiritual, ela era uma possessão demoníaca, Sim. era o que fazia eu sentir ódio por elas, mas lá no íntimo do meu ser eu tentava chamar por Deus. Você mas deu eu não o seu conseguia. grito de socorro. No meu íntimo da minha alma, era como se eu ficasse escondida lá dentro de alguma parte do meu ser, mas eu não conseguia falar, eu não conseguia chamar por Deus. Então, a intervenção delas, a oração delas, me fazia sentir ódio delas. Não é confuso isso?
Então, conforme elas oravam, eu sentia o meu corpo pegar fogo. Eu sentia o meu corpo esquentar demais. É que alguém tava te perdendo ali, né? Então Pra era uma sempre. batalha, exatamente. Eu vou te falar uma coisa. No momento que eu consegui voltar ao normal, que elas, né, repreenderam, expulsaram, eu não sei como foi, porque teve uma hora que eu desfaleci, eu não conseguia mais ver. Quando eu percebi, eu já estava de pé. E tinha algumas pessoas do meu lado, eu estava de pé. Chorando desesperadamente, só chorando. Sem entender absolutamente nada do que estava acontecendo. Essa foi a primeira manifestação que eu tive. Eu ainda sentia dores nas articulações, eu sentia dores nas mãos por conta de toda aquela pressão que eu sentia. Sim. O culto acabou, eu fui embora. Sem entender absolutamente nada. Aí você me pergunta, e depois disso, o que foi que aconteceu? Depois dessa primeira manifestação que eu tive, eu não conseguia voltar na igreja. Eu não fui. Nossa. Eu fiquei 1 ano sem pisar dentro de uma igreja. Então, aquela manifestação Deus permitiu. Mas, ô pastora, eles não conversaram com você após? Não, Meu Deus. não. Aí é que está o problema. O cuidar, não teve o cuidar ali. Após esse primeiro episódio, eu não tive esse acompanhamento no primeiro instante. Que dentro dessa situação, qual que seria o certo? Hoje, o certo seria, você vê uma pessoa nessas condições, você tem que colar nessa pessoa. Você tem que Sim. acompanhar essa pessoa. Você não pode deixar ela sozinha. Porque era um processo que até então eu não sabia o que estava acontecendo. Eu não tinha o conhecimento bíblico do que estava acontecendo comigo. Então eu precisava de um suporte. Eu precisava de alguém ali para me orientar. Nessa primeira fase eu não tive. Passei um tempo, não conseguia ir para a igreja. Obviamente que o inimigo não queria perder a minha vida. Então ele tentou de todas as formas não permitir que eu fosse para a igreja. E ele conseguiu isso por um determinado momento. Eu fiquei 1 ano e pouco sem ir para a igreja. E aí, dentro de uma outra situação que aconteceu, eu voltei a ir para a igreja. Só que aí, olha só. Essa mesma igreja. A mesma igreja. Porque a minha família inteira já congregavam lá. Eles eram todos de lá. Sim. E aí eu falei, bem, as coisas não estão tão legal, o Espírito Santo já estava me convencendo, o Senhor já estava trabalhando através de sonhos. Deus sempre falou comigo mediante sonhos. Sempre. E aí o Senhor já começou a trabalhar no meu coração, e aí eu comecei a ter mais essa questão, essa vontade de ir. Eu já passei a ter a vontade de ir. Só que tinha um problema. Eu trabalhava durante o dia, estudava à noite, então eu não tinha tempo nenhum de ir para a igreja, a não ser que eu faltasse na escola. Porque os cultos lá era terça, quarta e sexta, e domingo pela manhã. E os dias da semana eram os dias que eles trabalhavam nessa parte espiritual, na parte da libertação. E aí, eu disse, peraí, eu estou com um problema. Eu me lembro que eu passei por aquela situação que eu não sei nem o que foi. Hoje eu sei que era uma possessão. E eu tive que fazer uma escolha. E a escolha que eu fiz foi, no dia que eu fui nessa igreja, eles estavam fazendo uma campanha de Daniel, o jejum de Daniel. Muitas igrejas fazem esse jejum de Daniel, né? Eles fizeram essa campanha por 21 dias. E aí, eu fui em um dia dessa campanha. E o pastor começou a falar, ministrar ali. E aí eu falei, eu preciso fazer essa campanha. Eu preciso estar nessa campanha, eu preciso me libertar disso. E aí eu falei, bem, para eu participar desses 21 dias, que era segunda, terça, quarta, quinta, sexta, era rotativo, não podia quebrar um dia. 21 dias, eu ia ter que faltar na escola. 21 dias eu ia ser reprovada. Então eu tive que tomar uma decisão bem maluca. Não aconselho ninguém a fazer isso, mas foi uma questão de fé e necessidade que eu tive naquela época. Eu disse assim, eu vou abandonar os estudos. Eu já estava no 3º ano para finalizar. E aí eu disse, eu vou abandonar a escola para eu poder fazer essa campanha. E aí eu fui. Nunca mais pisei o pé na escola. Daquele dia, o pastor chegou, tinha mais de 500 pessoas naquele salão. O pastor saiu do altar e veio até eu. Eu não sei que cargas d'água ele achou de vir falar comigo. Ele me fez essa seguinte pergunta. O que você fez para estar aqui? Porque eu era uma jovem. Tipo, Sim. você devia estar na escola, né? Talvez Sim. ele deve ter pensado isso. O que você fez para você estar aqui?
participando da campanha. E eu me lembro que a minha resposta foi essa: pastor, eu larguei a escola para estar aqui. Meu Deus. E sabe qual foi a resposta que ele falou para mim? Você é doida a fazer isso? Essa foi a resposta que ele me deu. Você é doida a fazer isso? Você não pode abandonar a escola. Eu falei, pastor, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei da minha necessidade. E ali ele se retirou. Lu, eu comecei a fazer essa campanha. 21 dias. Foram 21 dias caindo com demônios dentro daquela igreja. Meu Deus. Todos os dias eu sentia aquela sensação que eu sentia 1 ano atrás. Eu sentia todos os dias. Todos os dias eu colocava o pé dentro da igreja, eu começava a passar mal. Literalmente passar mal. Quem tem crise de ansiedade vai saber o início disso. Porque é como se fosse uma crise de ansiedade. Eu começava a perder o fôlego, eu começava a perder o ar, o meu coração palpitava muito, daqui a pouco eu, tava no chão. Caía. Eu não via mais nada. Eu só lembro que tinha pessoas orando ali por mim, de repente eu ficava de pé, e foram 21 dias consecutivos. Mas nesse período você conseguia enxergar mesmo, ouvir, ou você só ouvia as pessoas? Só ouvia. Eu não conseguia abrir os olhos. Era uma coisa que travava tudo, eu não conseguia abrir o olho para olhar. Não conseguia. E nesse período você também tinha ódio? Tinha ódio. Todas as vezes, durante esse período de 21 dias que eu tinha essa possessão, eu sentia ódio de quem estava orando por mim. Eu tinha vontade de pegar a pessoa. Eu, particularmente, não, mas o ser que estava em mim me impulsionava. Só que alguma coisa não permitia. Eu não conseguia tocar na pessoa. Não conseguia tocar. E aí, todos esses 21 dias que eu recebi oração de obreiras, né, da época, eu senti essa vontade de morrer, eu sentia essa vontade de bater nelas, eu sentia esse ódio. E tinha toda essa coisa, ao mesmo tempo que você não tem consciência, você tem consciência. Você não consegue reagir, você não consegue falar nada que você queira, não consegue ter diálogo, não sai nada de você. No seu íntimo, do seu íntimo, lá no fundo, você clama por Deus, mas você não consegue pronunciar o nome de Jesus. Meu Deus. No momento de possessão, ninguém, no momento real de uma possessão, não pronuncia o nome de Cristo. Não sai da boca da pessoa, não sai. Se sair, ela não está possessa. Então, eu não conseguia, por mais que no íntimo eu queria, Jesus me ajuda, essa fala não sai da boca da pessoa, não saía da minha boca. E aí, no momento que elas oravam em posição de mão, aquilo saía, por alguns minutos saía da minha vida, eu voltava ao normal, e eu sentia toda a pressão do corpo, o corpo doía, era dolorido. E eu voltava ao normal. Só que nessa caminhada de 21 dias, eu peguei tão firme nessa campanha, que tudo que o pastor mandava fazer, eu fazia. Era para orar? Orava. Era para jejuar? Jejuava. Bem decidida, né, eu estava decidida a me libertar de tudo aquilo que eu sentia. Não só na questão da possessão, mas toda uma vida, tudo que eu tinha vivido anteriormente. Não dava certo com ninguém, não tinha relacionamento, não tinha amizade, nada. Tudo na minha vida era travado. E aí, eu me lembro que no meio dessa campanha, me bateu uma crise de desespero tão grande, que eu disse, Deus, eu não aguento mais manifestar. Eu não aguento mais sentir isso no meu corpo. Eu gritava desesperadamente. Eu lembro que eu esmurrava o altar daquela igreja. Eu batia com tanta força, eu disse, Deus, ou o Senhor, ainda consciente, sem ter caído, ou o Senhor me liberta desses demônios, porque até então eu já tinha consciência daquilo, porque os obreiros começaram a me orientar, explicar o que estava acontecendo ali de fato comigo, ou o Senhor me liberta disso ou me mata. Eu quero morrer agora. Se o Senhor não me libertar disso, eu quero que o Senhor me mate agora, porque eu não quero mais viver sentindo o que eu estou sentindo. Eu não quero entrar dentro da igreja e sentir o que eu estou sentindo, porque isso aqui é horrível. Senhor, me liberta ou me mata. Essa foi a fala que eu disse para Deus. E após esse episódio, Lu, eu continuei dando sequência à campanha e continuei jejuando na minha casa. Eu orava na minha casa, eu clamava, eu chorava, eu me ajoelhava, eu me deitava no chão, eu pedia, Deus, por favor, me liberta disso, eu não sei o que estava acontecendo. E aí eu tive a oportunidade de conversar com um pastor, auxiliar do pastor da igreja. E aí eu disse, olha, eu preciso de ajuda, porque eu não sei o que faço para essa coisa sair de mim. Eu não sei o que eu faço para eu parar de manifestar. Toda vez que eu chego aqui, eu caio, eu não aguento mais isso. Aí ele começou a me fazer umas perguntas mais ou menos assim. Você está fazendo isso?
Eu disse, não. Você está fazendo isso daqui? Também não. Você está ouvindo música do mundo? Eu também não. Você isso... Nada do que ele falava, eu estava vivendo aquilo. Ou seja, resumidamente, tudo que era pecado que eu entendia, eu não estava praticando. Você renunciou. Tudo. Absolutamente. A toda aquela vida que eu tinha no mundo secular, eu renunciei para poder, de fato, ter aquela libertação. E aí, ele me fazia as perguntas, não, pastor, não estou assim, não faço mais isso, não ouço. E chegou uma hora que ele não tinha mais o que me perguntar. Meu Deus. Não tinha mais o que fazê-lo. Era eu e Deus. Totalmente. Era Deus para me libertar, porque não é o homem que te liberta, não é o pastor que te liberta. As pessoas intercedem por você, ora por você. Mas quem tem o poder de libertar uma pessoa da opressão de Satanás e seus demônios é Cristo. Somente o Senhor tem o poder. E aí, eu me lembro que eu fiz essa oração em desespero. Isso já estava quase chegando no final da campanha. Era de 21 dias. Quando deu no 21º dia, no 22º dia, que depois eu continuei frequentando, no 21º dia, quando finalizou a campanha, eu não me manifestava mais. Eita! Aconteceu uma coisa assim, fantástica na minha vida. Eu me lembro que nessa igreja, eles faziam umas campanhas meio diferentes daquilo que a gente estava acostumada a ver. Eles mandaram fazer um círculo. Toda a igreja, tinha mais de 400 pessoas. E era uma igreja muito grande, né? Um espaço grande. Ele disse assim, todo mundo vai fazer um círculo em volta da igreja, dentro do templo, e vocês vão dar a mão um para o outro. Todos os obreiros vão passar a orar um por um. Meu Deus. Um por um. Todo mundo ali recebia oração. O quanto a oração surte efeito na vida das pessoas. Foram passando. Quando chegou na minha vez da obreira orar, eu já esperava que eu ia cair. Eu já comecei a chorar. Falei, meu Deus, eu vou pro chão de novo. Porque eu já senti os sintomas. Antes de cair, você sente todo o sintoma. E aí, a obreira veio, pôs a mão na minha cabeça. E eu não senti nada. Eita! Eu me lembro que eu estava assim, de mão dadas, com as pessoas que estavam do meu lado. E elas começaram a orar. Orar e nada. Eu não sentia mais formigamento nos meus pés. Eu não sentia mais o meu coração acelerar. A minha respiração estava completamente controlada. Eu abri os olhos e eu olhei para o meu corpo. Eu fiz isso porque eu não estava acreditando que eu não estava mais no chão. Eu não manifestava mais com aquele espírito horrível. E eu disse, meu Deus, eu não caí. Eu não caí. Então eu tô liberta. Eu tô liberta. Meu coração foi invadido de uma alegria tão grande por ver que eu não estava mais daquele jeito. No 20º... Quando acabou a campanha, quando acabou a campanha, eu estava liberta daquela situação. Eu não caía mais. E aí acabou a oração, eu vim para casa toda fervorosa, tipo, louvando a Deus, agradecendo o Senhor por não ter mais, né, passado por aquela situação. Passou alguns meses. E você frequentando a igreja? Continuei frequentando, eu não voltei mais para a escola, eu não finalizei naquela época o 3º ano. Continuei frequentando, buscando me encher das coisas de Deus, ainda sem entender Bíblia, sem entender muita coisa, apenas me entregando ao Senhor, apenas frequentando o culto, apenas me dedicando ali às coisas de Deus. Mas se passou 6 meses após esse episódio, eu já não manifestava mais, eu já não sentia aquele mal-estar, eu sentia alegria, eu caminhava, eu consegui respirar, eu já não tinha mais insônia, eu conseguia dormir, aquela insônia também havia desaparecido, as dores nas costas, as dores de cabeça desapareceu, nunca mais eu sentia aquelas dores, eu conseguia dormir, não via vozes, não via mais vulto, eu não sentia mais o cachorro, desapareceu tudo. Mas, depois de 7 meses para 1 ano, dentro daquele mesmo tempo, mas aproximadamente quase 1 ano, eu estava sentada na cadeira do culto e eu ouvi uma voz dizer assim, Deus não é com você. Deus não é com você. Essa fala, ela falava o tempo inteiro, sem pausa. E eu comecei, tipo, Deus não é comigo? O que aconteceu? O inimigo, ele sai. A Bíblia diz assim, quando o espírito maligno sai de uma casa, ele anda por lugares áridos, procurando repouso. Quando ele não encontra, ele tenta voltar para a casa da onde ele saiu. Se ele encontrar essa casa varrida, limpa, ele volta, chama 7 e habita ali. Juntamente com ele, se torna 8.
Então, o estado da pessoa que estava com 1 fica pior porque volta mais 7. Com ele que saiu, forma 8. Ou seja, aquele espírito que havia saído da minha vida pelo poder de Cristo e da oração, ele me visitou, falando no meu ouvido, tentando me colocar dúvida de que Deus não era comigo. E aí eu comecei a pronunciar. Ele falava e eu dizia. Meu Ele Deus. falava e eu repetia. Ai, minha filha, não teve outra. Eu me lembro dessa cena que foi... Jesus amado. Não é fácil, gente. Quem já viveu esse mundo espiritual, quem teve experiências, sabe como é difícil. O pós, né? A gente vai ganhando experiência, a gente vai ganhando maturidade, a gente vai aumentando a nossa fé, a gente vai aprendendo sobre Deus, sobre a palavra, e aí a gente vai se armando. Então, o que acontece? Quando aquela voz falou que Deus não era comigo, eu comecei a alimentar esse pensamento da dúvida. Eu comecei a falar, Deus não é comigo, Deus não é comigo, Deus não é... Eu comecei a acreditar naquilo, pela a voz do inimigo falando que Deus não era comigo. Aquilo me deu uma compulsão de choro tão grande que eu levantei da onde eu estava e fui pro banheiro. Só que eu não manifestava mais. Deus já havia de fato me libertado daquilo. Mas eu chorava por ter ouvido aquela voz dizendo que Deus não era comigo. E eu comecei a pronunciar. O diabo falava... Você pronunciou, mas você acreditou? Você ficou... Eu acreditei que Deus não era comigo porque aquela voz era frenética. Ele não desiste, Ele não né? desiste, ele insiste em perturbar a nossas Mas vidas. ele é a peste mesmo, né? E aí eu comecei a falar que Deus não era comigo. Eu fui pro banheiro, uma obreira percebeu que eu não estava bem, até porque elas já vinham de um acompanhamento. Ela entrou no banheiro junto comigo e eu só chorava. E ela disse, o que aconteceu? E eu não sabia, eu só dizia, Deus não é comigo. Aí ela colocou as mãos, começou a orar e disse, a partir de hoje, aquela mulher falou uma profecia na minha vida. Sim. A partir de hoje, esse demônio que te atormenta nunca mais vai te atormentar. A partir de hoje você vai ser uma grande mulher de Deus, que você vai pregar a palavra do Senhor. Enquanto eu estava chorando, caída no chão, não estava possessa, mas eu estava totalmente consciente, mas só chorando de angústia por aquela fala, e ela liberou aquela palavra sobre a minha vida. Ele voltou só para fuxicar no seu ouvido. Mentira. Exatamente. E aí eu me levantei, me recompus, voltei para o salão, e o pastor disse assim, essas falas me marcaram tanto, isso faz tantos anos, mas me marcou tanto que eu nunca esqueço. Ele disse assim, Satanás tentou entrar em você, mas ele não conseguiu. Eita, Jesus. Mas ele tocou apenas com a ponta da unha dele no seu coração. Por isso que você sentiu o que você sentiu. Lá do altar ele falou isso. Eu sabia que 400 pessoas, eu fui a única que levantou e fui pro banheiro chorar. E ele viu, né? Então, a partir daquele momento, eu precisei aprender a fortalecer a minha fé no Senhor. Porque eu entendi que o inimigo, ele trabalha também no campo da dúvida. Ele tenta nos lançar dúvida, porque a dúvida ela é oposta à fé. Ela é oposta àquilo que nós acreditamos. Então, eu precisei aprender a fortalecer a minha fé em Cristo. Aprender a fortalecer a minha fé em Deus, naquilo que Ele havia feito na minha vida. Eu passei a ter mais contato com a palavra, eu fui me apaixonando pelas Escrituras, e ali Deus começou um outro processo na minha vida. Essa parte da libertação, a parte da possessão demoníaca, toda aquela que eu vivi durante anos, desde a minha adolescência, pré-adolescência, até a fase adulta, foi quando eu cheguei ali na igreja, foi quando Deus, de fato, me chamou para mais perto dele, né, trabalhando ali na questão da conversão. Após toda essa situação, a palavra daquela obreira, ela se concretizou na minha vida. Porque primeiro Deus já tinha esse plano. Deus, ele já tinha um projeto na minha vida, no sentido de que ele não só me chamou apenas para a salvação, como é o chamado que ele tem para todas as pessoas que crê nele, o chamado para a salvação. Mas o Senhor também me presenteou com um ministério. E ela disse, na época que eu estava caída, chorando, angustiada naquele momento, ela dizia, você vai ser uma grande mulher. E você vai pregar a palavra do Senhor. Você vai ser uma missionária. Ela falava assim para mim. E naquele momento parecia que nada fazia sentido, né? Conforme ela falava. Mas hoje eu vejo o quanto Deus, ele
Até nessa hora a gente duvida um o pouco. quanto ele fez. E naquele momento que eu me levantei, eu me recompus, ali eu comecei a andar com o Senhor. E depois eu passei a buscar o batismo com o Espírito Santo, o poder, né? Enfim, conforme a palavra do Senhor diz, eu passei a buscar isso. Passei a buscar a presença do Senhor e eu tive uma experiência linda após esse episódio. Eu me lembro que dentro desse culto, era um culto de quarta-feira, se não me engano, eu comecei a buscar a presença do Senhor. E ali eu tive uma visão, a minha visão espiritual ela se abriu e eu enxerguei uma rosa na minha frente, uma rosa branca, muito linda. E aí, o Senhor falava para mim, eu sou a rosa de Sarum. Jesus Meu falava ali para mim. Deus. Naquele momento, o Senhor me batizou com o Espírito Santo e com línguas. E ali foi a coisa mais linda que eu vivi em Cristo. Uma das coisas mais maravilhosas que eu vivi foi aquela experiência do batismo e veio com línguas. Não sabia nem o que estava acontecendo. Eu simplesmente fui invadida de uma paz, de uma alegria, de uma coisa tão gostosa que eu não consigo definir o que aconteceu naquele momento. Eu só sentia vontade de ir para o céu, sabe? Quando eu queria abraçar Deus, eu tive aquela sensação maravilhosa. E quando aquele culto acabou, a primeira coisa que eu fiz, antes disso, quando eu comecei a apenas frequentar, as pessoas vinham me convidar para fazer parte do grupo de evangelismo. E eu morria de vergonha. Eu morria de vergonha de dizer que eu era crente antes da minha libertação. Sim. Eu tinha vergonha de andar com a Bíblia debaixo do braço, eu não andava. Eu tinha vergonha, eu não queria me expor para os meus amigos, as amigas, que eu era crente. Sim. Então, toda vez que eu chegava na igreja, que alguém falava assim, você quer fazer parte do grupo de evangelismo? Não, obrigada. Eu sempre saía, dava um jeito para sair fora. E nesse dia que aconteceu o batismo com o Espírito Santo, a primeira coisa que eu fui fazer, eu fui procurar a líder do grupo de evangelismo. Porque eu queria entrar no grupo de evangelismo. Então, percebe? Uma pessoa que tinha vergonha até então, dias antes, semanas antes, de dizer que era cristã, de andar com a Bíblia debaixo do braço, no momento do batismo, eu fui invadida por um desejo de evangelizar pessoas, de anunciar a palavra de Deus. A vergonha que eu tinha desapareceu de mim. Amém. Então, quem é que faz tudo isso dentro de nós? Nós não somos capazes de fazer, de movimentar vontades e emoções e sentimentos e coisas espirituais em nós por nós mesmos. A gente não tem essas condições, mas o Senhor faz isso por nós. E Ele fez isso em mim. Ele me colocou esse desejo de pregar o evangelho. Eu entrei no grupo de evangelismo após aquele episódio. De lá para cá, Deus, Ele me usa no campo da palavra. Ele me fez uma ministra do evangelho. Amém. Hoje eu já preguei em diversas igrejas, viajo para fora, eu sou convidada para pregar em diversas igrejas. E um dia eu disse para Deus, Senhor, se o Senhor me libertar de tudo que eu vivi, eu prometo que aonde eu for, eu vou contar o que o Senhor fez na minha vida. Eu vou contar tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida, toda essa libertação. Eu fiz essa oração em espírito, com a mão no coração, dizendo, Senhor, se o Senhor me libertar de tudo isso, aonde o Senhor me chamar, eu vou. Uma semana após eu ter feito essa oração, Sim. uma semana depois que eu fiz essa oração, era um culto de domingo à noite, tinha em torno de umas 700 pessoas ali, era muita gente. Veio um obreiro lá do fundo, eu estava no meio da multidão. Eu lembro que alguém bateu nas minhas costas e disse assim, eu posso falar um minuto com você? Eu disse, pode. Ele disse assim, você tem um testemunho para dar na televisão, na Rede Record amanhã? Meu Deus. Uma semana antes, depois, no caso, que eu fiz essa oração, pedindo, Deus, se o Senhor fizer assim para mim, me libera. Onde o Senhor me mandar, eu vou testemunhar o que o Senhor fez na minha vida. E depois disso, acontece esse convite. E eu disse, claro que eu vou, porque eu me lembrei do que eu tinha falado para Deus. Sim, havia prometido, né? Entendeu? E ali foi a primeira gravação desse testemunho, fui na Rede Record, eu saí de casa 4 horas da manhã. Eu nem dormi naquele dia, de tão ansiosa que eu estava. E ali, foi a primeira vez que eu tive contato com câmeras assim, de gravar, de pessoas me entrevistando. Sim. E ali eu falei tudo que Deus havia feito na minha vida, a transformação que Ele fez. Hoje, depois desse dia, muitas coisas já aconteceram na minha vida, muitas outras coisas aconteceram, experiências, vivências, maturidade, enfim. Porque a nossa caminhada com Cristo é assim. A gente vai aprendendo, a gente vai se fortalecendo, se firmando cada vez mais. Isso. E
eu fui. E quando eu saí dali, eu falei, Deus, eu cumpri com uma promessa que eu te fiz. E aí, depois desse convite, vieram outros, testemunhei igrejas. E tudo depois disso, o Senhor começou a me mostrar o meu chamado. Que era, de fato, o anúncio da palavra como ministra. Deus Para quem tinha vergonha. Para quem tinha vergonha, meu Deus do céu. Hoje eu falo mais do que o homem da cobra, como diz o ditado, né? Hoje, a primeira vez que eu preguei no microfone para pregar para uma igreja, foi numa igreja bem pequena, mas o Senhor foi galgando, ele foi testificando, ele foi me dando chão. Ele vai moldando, né? Ele vai moldando. Então, as minhas experiências hoje, de tudo aquilo que Deus me permitiu viver, tanto esse processo espiritual ruim, que foi ruim, né? Tudo que eu passei, o que eu senti no meu corpo, o que eu senti na minha alma, o meu corpo, o meu físico. Hoje, eu ajudei muitas pessoas em trabalhos, em encontros com Deus. Então, eu conseguia identificar muito fácil nas pessoas. Eu consigo ter o discernimento quando é um espírito de demônio na vida de uma pessoa, enquanto outros que estão ali não conseguem diferenciar uma coisa da outra. Então, isso, Deus permitiu para que hoje eu pudesse orientar pessoas, ajudar pessoas, né, no aspecto da libertação também. E eu vejo quanto tudo na mão de Deus, ele é... Como que a gente pode dizer? Que tudo na mão de Deus se transforma em bênção. Né? A gente em Deus, até as coisas ruins, se transformam em bênção para um aprendizado, para a gente ajudar outras pessoas. E hoje eu vejo o quanto Deus ele fez através da minha vida, faz ainda através da minha vida, de ajudar pessoas a ministrar a palavra do Senhor. E aquilo que foi o que Deus havia me revelado lá atrás, em sonhos, né, mostrando o que de fato ele requeria de mim, não simplesmente no campo da salvação, como eu disse, todos nós fomos chamados para a salvação, mas alguns foram chamados para ministérios, que são diferentes. Sim. Salvação é para todos, chamado exclusivo é para alguns que ele escolhe, é ele que escolhe. Né? Então, hoje eu vejo o que Deus fez e eu vou dizer para você que é fácil? Não, não é fácil. Por que eu digo isso? Porque quando nós saímos de uma situação dessa, eu não digo que todas as pessoas tiveram esse tipo de experiência e não entendem isso, mas quem saiu, né, dessa experiência, quem teve essa vivência, sabe quando o inimigo está querendo atacar de novo. Então hoje eu consigo identificar quando ele quer se revelar, quando ele está se aproximando, eu sei. Quando ele está querendo dar as garras dele para fora, eu sei. Ele se manifesta para mim em sonho, eu identifico, eu sei que é ele. Então hoje eu sei agir com as armas que Deus me libera através da palavra de Deus, como vencê-lo. A Bíblia diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Depois da minha libertação, depois da minha conversão, eu já estando firme nos pés, nos caminhos do Senhor, ele veio para minha casa. Ele entrou dentro da minha casa, ele tentou tocar no meu corpo, mas ali eu soube resisti-lo. Eu soube pegar as armas que Deus nos deu, né, como fala lá em Efésios, para a gente resistir o dia mal, resistir quando ele estiver querendo nos atormentar. Como a própria palavra do Senhor fala. Ele sai, mas ele volta. Só que o voltar não quer dizer que ele vai entrar dentro de você. Ele volta para tentar entrar. Ele vai tentar. Mas por ver que essa casa já está ocupada por alguém maior que ele, que é o Espírito Santo, por isso que nós precisamos buscar estar cheio da presença de Deus, né, da presença do Espírito Santo, porque ele vai voltar. Não importa o tempo, a gente não sabe quando ele vai voltar. A Bíblia diz que ele sai, vai passear, vai andar por lugares áridos, mas ele vai tentar voltar para esta casa. Esta casa somos nós. Da onde ele saiu? Se ele encontrar essa pessoa desprovida de Cristo, desprovida do Evangelho, desprovida da palavra de Deus, desprovida da oração, ou seja, vulnerável, fora, ele vai entrar. E aí o problema não é só ele entrar, ele vai chamar os seus amigos. Chama 7, o estado da pessoa. A Bíblia diz que torna pior do que a primeira vez. Pior do que a primeira vez. Então, se eu já tinha um histórico daquele, pensa, e eu, né, por alguma situação, voltar de novo, meu histórico ficar pior do que eu já era, você entende? Então, hoje a gente se depara com pessoas que eram cristãs, né, estavam na presença de Deus e por alguma situação, por N situações, essas pessoas se desviaram do caminho do Senhor e veja como está a vida dessas pessoas. Pior do que ela estava antes de ir para a igreja.
Aí você fala, como é possível uma pessoa que estava cheia do poder de Deus, que era usado, que era usada, que estava ali, né, cheio de Deus na igreja, e de repente está nessa vida totalmente destruída? É exatamente isso. Porque o que estava nele voltou. E voltou com mais 7. Então o estado dessa pessoa fica pior do que a primeira vez, antes dela ter ido para a igreja. Entende? Eu sei disso porque eu já passei por essas situações. Mas foi a questão de mágoas de igreja. Sim. Foi ferida na igreja, muitas feridas causadas na igreja. Uhum. E isso me afastava muito mais. Acho que o inimigo, ele usou disso, porque ele sabendo que ia me afastar da igreja, não tinha como. Exatamente. Mas Deus é tão lindo, como você falou lá no início, né? Quando você era criança, que mesmo você sentar na igreja, o Senhor já te cuidou. Exatamente. Então, mesmo eu saindo da igreja, magoada, chorando, o Senhor cuidou de mim e me trouxe de volta, porque Ele é Ele, né? Ele faz isso. Ele sabe buscar a ovelha, né, que se desgarrou. E Ele sabe do nosso interior. Ele conhece. Ele conhece, Ele sabe, entendeu? E isso mostra que nós temos um Pai tão maravilhoso que muitos crentes desconhecem a graça, desconhecem a misericórdia, desconhecem esse Pai como Pai. Porque assim, eu sei que muitas pessoas se afastam por N motivos, né? Por questões de mágoa da igreja, às vezes até rancorosos com o próprio Deus, colocando a culpa em Deus pelas suas fraquezas, pelos seus fracassos da vida. E Deus, ele, como você falou, ele de fato conhece o nosso coração. Ele sabe quando estamos nos distanciando dele. Ele permite, só que ele também permite que você volte, porque ele te acolhe na volta. A gente sabe disso pela parábola do filho pródigo. Quando o filho pródigo vai lá e pede para ele, pai, me dá minha parte na herança. Você não vê nessa parábola uma resistência do pai em dar. Não, filho, pelo amor de Deus, você tem que ficar aqui, não posso. Não. A parábola conta que ele reparte, ele dá a parte da herança para o filho. E esse filho pródigo, ele pega essa herança e ele vai viver a sua vida no mundo, distante ali, né, da casa do seu pai, distante da intimidade do pai, ele vai viver uma vida dissoluta, ele gasta tudo que ele tem. Só que tem um dado momento que, quando esse filho perde tudo, a consciência dele bate. Então, meu Deus, eu perdi tudo, já sei, eu vou voltar para a casa do meu pai. E aí ele volta, primeiro ele faz toda uma arquitetura dentro da mente dele, ele reconhece o fundo de poço que ele está, onde ele se meteu, mas é o momento que a ficha dele cai. E ele diz assim, vou voltar para a casa do meu pai. E aí, quando ele volta, o pai, a Bíblia diz que avista o filho de longe. E quando você vê essa parábola que mostra o amor de Deus para com os seus filhos, que se afasta dele, você não vê o pai julgando ele, questionando, dizendo, mas por que você foi? Mas por que... Não, a Bíblia diz que esse pai abraça, não permite nem seu filho falar. Não, pai, eu pequei contra... Sim. Ele não permite, ele abraça esse filho, ele envolve esse filho com o seu amor e pede roupas novas, pede sandálias novas, pede um anel para ele. Ele restitui ali a autoridade do filho, restitui a vida do seu filho. E ele disse assim, vou preparar uma festa para você. Olha esse amor. Então, o que a gente aprende nessa parábola? Que por mais que a gente, como filhos, um dia esteve firme, mas por alguma situação a gente se afastou, a gente volta porque ele permite a gente voltar. E quando a gente volta, por Deus, somos aceitos assim, com esse amor envolvente. Amém. Né? Com esse carinho, eu vou te restituir. Dentro de tudo que eu compartilhei aqui com vocês, da minha experiência, de saber que foi Jesus quem me libertou, foi Ele quem me escolheu, né, conforme diz a palavra. E o versículo que eu quero deixar se encontra em João 8, versículo 36, que diz assim, assim sendo, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Quando Jesus nos liberta, somos verdadeiramente livres. Livres em Cristo, livres de toda opressão, livres do poder e do domínio do pecado. Então, somente em Cristo
podemos de fato ser libertos. O homem pode te auxiliar, o homem pode te conduzir por um caminho, ele pode te ajudar na intercessão, na oração, mas a libertação vem do Senhor. Amém. Então, como eu disse, que eu tomei a decisão de buscar o Senhor, mas ele já havia me escolhido lá atrás. Mas também nós temos que dar um passo de fé em buscar o Senhor e se permitir que ele trabalhe em nós mediante a ação do Espírito Santo. Então, para você que escutou, né, esse podcast até o final, se identifica com a minha história, saiba que o Senhor tem o poder de te libertar e vai te libertar na medida da tua fé. Isso. Amém.